Abra sua Bíblia em Mateus 27. Mateus, capítulo 27. Você que achou, diga amém. Você que não achou, diga eu vou para o céu. Alguns não acharam ainda, né? Amém. Mas você vai para o céu, fica tranquilo. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos nesse momento e vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e grandioso Pai, te damos graças, Senhor, por estarmos nesse lugar, por, Senhor, começarmos o nosso tempo nesse lugar, bem cedinho, às 7 da manhã, na consagração. Nós ouvimos, Senhor, a Tua palavra através do Filipe, Senhor, os ensinamentos da Tua palavra. E agora, Senhor, nós louvamos a Ti e estamos aqui para ouvir a Tua voz, Senhor. Pai, infelizmente, Senhor, não tem um grande conferencista aqui, um homem com muita sabedoria, um homem com muitos cursos, Pai, não. Mas, Senhor, existe apenas um humilde servo, mas disponível, Senhor, para transmitir não aquilo que eu penso, não aquilo que eu acho, não, Senhor, mas aquilo que o Senhor quer que eu fale. Senhor, eu não vou falar nada além daquilo que o Senhor mandou falar, Senhor. E nisso que o Teu povo venha a ser edificado, Pai. Eu me coloco à Tua disposição nesta manhã. Que Tu venha, Senhor, falar com o Teu povo. É isso que eu te peço humildemente no nome de Jesus. E você que crê nessa oração, diga amém. Fique de pé em reverência à palavra do Senhor. Para lermos o texto. Mateus 27, versículo 3. Amém? Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. E eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. A última parte desse texto diz: e retirando-se, foi enforcar-se. Você pode sentar e retornar ao seu lugar. Nós vemos aqui que Judas, ele passou por um momento em que todos nós cristãos passamos diariamente. Judas, nesse momento, ele se sentiu completamente desesperado. Judas, nesse momento, se sentiu totalmente angustiado. Ele entendeu que naquele momento não havia mais jeito para a vida dele, não havia mais esperança para a vida dele. E a única saída que ele poderia fazer para se livrar dessa angústia, desse desespero que ele estava sentindo, a única coisa que ele achou que seria certo a se fazer, ou a única solução, seria dar cabo da sua própria vida. Por quê? Porque Judas estava totalmente desesperado. E é isso que Deus ele fala ao meu coração para conversar com os irmãos nessa manhã. Eu quero falar com os irmãos nessa manhã sobre desespero ou confiança. Desespero ou esperança. Quais são as suas escolhas? O que você escolhe? Qual é o teu posicionamento? Você quer viver desesperado? Você quer viver angustiado? Ou você quer viver confiando no Senhor? Ou você quer viver entregando verdadeiramente, assim como nós lemos aqui no começo do culto? Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, tudo Ele fará. Mas nós vemos que o desespero e a esperança,
ou o desespero e a confiança, elas fazem parte da vida do ser humano. Elas fazem parte da vida, seja a pessoa ateu ou seja um cristão. Em algum momento da vida dele, ele vai se sentir angustiado. Em algum momento da vida dele, ele vai se sentir desesperado. E em outros momentos da vida dele, ele vai se sentir super confiante. Porque isso faz parte da vida do cristão. Isso faz parte da vida do ser humano. Muitas das vezes nós entramos no culto e nós recebemos uma palavra. Glória a Deus. Nós recebemos uma palavra procedente da boca do Senhor e nós saímos daqui pulando. Nós vamos vencer, nós vamos romper, nós vamos conseguir. Isso acontece muito nas passagens de ano, né? A gente vem aqui já com o coração afoito. O que será que Deus vai falar com o pastor para ele revelar para a gente no próximo ano? O que será que vai acontecer? Meu Deus, qual vai ser o tipo da palavra? E a gente já fica ansioso para ouvir a palavra de Deus. E nós ouvimos a palavra de Deus e nós saímos daqui. Não, esse ano vai ser diferente. Esse ano vai ser o ano que eu vou romper. Esse ano vai ser o ano que eu vou prosperar, que eu vou crescer, que eu vou fazer, que eu vou para a academia. Aleluia. Amém, irmãos? Eu sei que Deus está falando com alguns irmãos aqui, inclusive comigo. E você faz planos, mas chega um momento da sua vida que todo aquele ânimo, toda aquela fé, aquela força, aquela garra para romper, ela se esvai por um lugar que você não sabe onde. E você, em algum momento, estava esperançoso, mas em outro momento você já está sem esperança nenhuma. Você já não está crendo, você já não está confiando, porque o desespero é assim, irmãos. Ele vem sobre nossas vidas e ele rouba toda a nossa fé. Ele rouba toda a nossa paz. Mas nessa manhã, Deus escolheu essa manhã para falar com você. Nessa manhã, Deus escolheu esse momento, esse culto, para ministrar algo ao seu coração. Nessa manhã, Deus separou você para encher o teu coração de fé, para derramar algo sobre a tua vida diferente, algo tão sério, algo tão profundo, que quando o desespero bater a sua porta, você alcançará e você entrará e você será cheio de fé. O seu coração estará cheio de fé. E quando o desespero vier, quem vai abrir a porta vai ser a fé. Nessa manhã Deus está fazendo isso. E que nós possamos entender o que o Senhor está falando. Desespero ou confiança? Como estamos vivendo? Como nós temos vivido? Muitas das vezes nós fazemos planos, né? Hoje é dia 13 de janeiro. Há praticamente 2 semanas atrás, nós estávamos aqui fazendo promessas, ouvindo a palavra, ceando, fazendo planos. E nós estamos aqui nessa manhã. O ano acabou de começar, irmãos. Então as nossas atitudes e a maneira com que nós nos posicionamos vai definir qual o ano, qual tipo de ano e aquilo que nós vamos ter diante do Senhor. Nós precisamos entender que quando nós vivemos de maneira desesperada, nós não alcançaremos coisa alguma. Por mais que o desespero ele possa vir, e é real, irmãos, todos os dias, em todos os momentos, ele vem sobre nossas vidas. Ele vem e bate a nossa porta. Ele vem para tirar todo aquilo que a gente acredita, tudo aquilo que nós cremos, tudo aquilo que nós confiamos. Porque ele bem sabe que nós só alcançaremos algo do Senhor se nós estivermos confiando no Senhor. Porque o desespero sabe que nós só alcançaremos o favor de Deus sobre a nossa vida se nós mantermos a nossa fé firme. E quando o desespero vem, a gente fraqueja. A nossa fé, ela tropeça. Mas nessa manhã, Deus ele está derramando sobre nossos corações algo novo. Eu creio no meu coração que nesta manhã, Deus separou essa manhã para nos ensinar a posicionarmos com relação ao desespero. O que fazer quando o desespero vier? O que fazer quando a falta de fé bater na nossa porta? O que fazer quando a adversidade, que aos nossos olhos humanos é maior do que ao nosso Deus até? O que nós vamos fazer?
Como nós vamos nos posicionar? E eu separei algo aqui que fala muito sobre isso, que está no livro de Tiago. Abram suas Bíblias no livro de Tiago, irmãos. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 6. Fala muito sobre isso. Todos acharam? Amém? Amém. Vamos ler. Diz assim, vou ler o 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e se lhe há concedido. Versículo 6. Peça, porém, com fé, e em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Tiago fala aqui sobre inconstância nas nossas orações. E eu queria perguntar a alguns irmãos: o que vocês acham que tira a fé dos nossos corações? Vocês já pararam para pensar? O que nos faz deixar de crermos? Se em algum momento nós estamos crendo que Deus vai fazer, que Deus vai curar, que Deus vai abrir as portas, e do nada nós simplesmente não acreditamos mais. O que acontece com a nossa vida? E o que acontece com a nossa fé? É o desespero, irmãos. É a angústia. Pois nós estamos pedindo algo a Deus. Eu, por exemplo, vou falar de mim. Eu fiquei quase 2 anos desempregado. Quase 2 anos desempregado. E muitas das vezes eu vinha para esse lugar muito triste, muito desamparado, não querendo fazer nada. Mas eu recebi uma palavra procedente da boca de Deus. E o meu coração se enchia de fé novamente. Meu coração se enchia de fé. E eu saía daqui falando, não, vou continuar botando os currículos. Não, vou continuar indo, vou continuar levantando de madrugada. Porque eu recebi uma palavra hoje e eu sei que Deus vai fazer na minha vida. Mas o tempo ia passando, irmãos. E no local da fé ia entrando o desespero. E no local da fé ia entrando a desesperança, ia entrando a angústia, e a minha fé ia se esvaindo. E eu ficava, como diz no texto que a gente acabou de ler, que Tiago diz, que a gente fica como uma onda do mar, que muitas das vezes nós somos inconstantes, porque muitas das vezes a gente está pedindo ao Senhor, a gente está pedindo com fé, a gente está pedindo com confiança, a gente está pedindo com esperança, mas o lugar é preenchido com o desespero. Em algum momento, o lugar que a nossa fé está é preenchido com o desespero e nós deixamos de crer. Mas que nessa manhã nós possamos ler essa palavra e entender o sentido que Tiago fala. Que nós possamos não ser inconstantes como a onda do mar. Que nós possamos não ser inconstantes, que uma hora eu estou crendo, em algum momento eu estou confiando, mas em outro momento já não estou, não. Que você possa ser firme, como se diz no Salmo 40, que você possa firmar os seus passos na rocha e que você venha acreditar, independente das circunstâncias, independente da sua realidade atual. Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. Então, por mais que o desespero venha, por mais que o desespero bata a sua porta, creia que existe um Deus que pode mudar a sua história, que existe um Deus que pode transformar a sua realidade atual. Apenas com uma palavra que Ele declarar, apenas com uma palavra que Ele disser, Ele pode transformar o rumo da sua história. Por mais que no momento a gente fique desesperado, que nosso coração possa entender que existe um Deus e que Ele é maior do que todos os nossos problemas. E eu fico vendo que o nosso Deus é tão poderoso. No relato da criação, em Gênesis, a gente consegue enxergar o poder do Senhor. Às vezes eu fico em casa vendo
alguns documentários. Eu gosto muito do Animal Planet. Não sei se os irmãos já viram esse documentário. E é muito legal. Eles pesquisam, os cientistas pesquisam as profundezas do oceano, eles pesquisam os planetas, eles pesquisam a fundo. E eu fico vendo e fico me maravilhando com o Senhor. Porque apenas com a palavra, apenas com o verbalizado, o Senhor, Ele criou tudo isso que nossos olhos alcançam. E até o que nossos olhos não veem. Será que Deus não é maior do que o problema que nós estamos passando? Será que o Deus que criou toda essa natureza, será que o Deus que criou o ser humano e soprou sobre os seus narinas o fôlego de vida, será que o Deus que é adorado por anjos, será que o Deus que é o Todo-Poderoso, que está sentado sobre o alto e sublime trono, será que Ele não é maior do que o problema que nós estamos passando? Eu quero dizer para você nessa manhã que Ele é. Eu quero dizer nessa manhã que Ele é totalmente suficiente. Eu quero dizer nessa manhã que não importa o que você está passando, creia, não se desespere. No lugar do desespero, tenha confiança. No lugar do desespero, tenha esperança. Mas Kleber, eu não estou vendo acontecer. Eu não estou vendo acontecer, eu estou orando já tem tanto tempo. Eu estou passando necessidade, eu estou com problemas, eu tenho família, eu não estou trabalhando. Eu não estou vendo, eu vou desistir. Não desista. Se você entrou nessa manhã querendo desistir, querendo entregar os pontos, porque você não está vendo nada acontecer, eu quero te dizer uma coisa, você não precisa ver, você precisa crer. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a convicção dos fatos que ainda não se vê, mas eu não estou vendo nada. Você não precisa ver, repito, você precisa crer, porque Deus está testando a sua fé. Deus está vendo até onde você vai confiar no Senhor. Até onde você vai se entregar ao Senhor. Será que você vai se entregar mesmo? Ou será que você só confia no Senhor até aqui? Não, Senhor, até aqui eu confio no Senhor. Depois daqui deixa que eu faço. Fazendo assim, você será inconstante como a onda do mar. Você nessa manhã só vai viver aquilo que Deus sonhou para você se você for firme. Você nessa manhã só vai viver aquilo que Deus projetou para a sua família, aquilo que Deus projetou para o seu ministério, se você for firme. Você precisa ter firmeza com relação à sua fé. Você precisa ter certeza de que Deus te chamou, de onde Ele te tirou e para onde Ele está levando você. Não desanime. No lugar do desespero, tenha esperança. No lugar do desespero, tenha confiança. Amém? Glória a Deus. E eu separei aqui fui buscar no dicionário, qual é a definição da palavra desespero. Vamos lá. Essa palavra ela vem do latim. E o nome em latim é meio estranho. Não é o irmão que está falando errado não, eu acho. Diz assim, do latim é desperandum. E o primeiro significado é estado profundo de desânimo, uma pessoa que se sente incapaz de qualquer ação, totalmente desalentada. E será que a gente não se sente assim algumas vezes na nossa vida? Quantos irmãos já se sentiram desesperados alguma vez na sua vida? Meu Deus, o boleto vai chegar, Jesus. O que eu vou fazer? A conta de luz já chegou, a terceira já chegou, Pai. O que eu vou fazer da minha vida? Em alguns momentos nós nos sentimos desesperados. Tem momentos que nós sentimos a nossa força totalmente se esvaindo. Muitas das vezes nós chegamos aqui e não temos força nem para levantar as nossas mãos para adorar o Senhor. Mas o bom disso tudo é que Deus conhece o teu coração. O bom disso tudo é que Ele só vai permitir que você seja tentado até onde você pode suportar. Aí às vezes você pensa, poxa, mas essa situação ela está acabando comigo. Essa situação, ela não passa, ela não se transforma. Mas muitas das vezes Deus está usando a situação para mudar você. Muitas das vezes Ele pode mudar sim a situação, mas Ele pode ao mesmo tempo, no processo de cura, no processo de amadurecimento espiritual, Ele pode usar a situação para mudar você. Está sendo assim comigo. Cada dia eu analiso a minha vida cristã e eu vejo erros que eu continuo cometendo, eu vejo erros que eu já tirei da minha escala de erros, digamos assim. Mas a vida cristã é assim, irmãos. É um tijolinho após outro tijolinho. Desconfie se você encontrar alguém
e conversar com a pessoa e falar, aceitei Jesus hoje e já abandonei isso, já abandonei aquilo outro. Desconfie. Por quê? Porque a vida cristã, como eu falei, é um passo de cada vez. Nós vamos sendo renovados de glória em glória. Antes eu fumava, agora eu não fumo mais. Antes eu usava drogas, hoje eu não uso mais. Por quê? Porque o Espírito Santo, ao longo do tempo, ele vai falando ao seu coração, ele vai te tocando para você ir deixando algumas coisas de lado. E é por isso que nós somos transformados de glória em glória, até o momento de alcançarmos a estatura de varão perfeito. Quantos estão entendendo? Amém, glória a Deus. E o estado 2 do dicionário ainda, estado de consciência que julga uma situação sem saída, total desesperança. Esse estado 2 aqui, esse tópico 2 do dicionário sobre desespero, ele mexe muito comigo, porque eu já tive em situações que eu julguei que não tinha saída mais para mim. Não tinha mais saída. Eu estava totalmente desesperado. Eu estava totalmente angustiado. Uma foi boa e a outra foi ruim. A primeira foi do meu casamento. No dia do meu casamento, irmãos, eu nunca fiquei tão desesperado. Eu não sei se os irmãos casados aqui já sentiram isso. Eu suava frio, eu tinha medo, as minhas mãos tremiam. E eu acordei pela manhã com milhares de coisas para resolver. Eu tinha que ir em São João, eu tinha que buscar torta não sei o que, tal. E eu andava na rua, irmãos, sem saber o que fazer, sem saber o que pensar. Não sei se os irmãos já sentiram isso. E eu andando assim, igual um doido, na rua. Aí eu passei próximo da loja do Diácono Jorge. Aí o pastor me viu andando. Eu estava andando tão estranho, irmãos, que ele me chamou, ele parou o carro e me chamou, vem cá, filho. O que está acontecendo com você? Aí ele me chamou, entramos para a loja do Diácono Jorge. Irmãos, juro por Deus, eu falei 5 minutos. Ele sentou, eu falei 5 minutos. Eu não entendi o que eu falei. O pastor não entendeu o que eu falei. O Diácono Jorge não entendeu o que eu falei. Eu falei 5 minutos para, eu tenho que resolver isso, eu tenho que fazer aqui, tenho que ir ali, isso aqui, não sei o que e tal. Aí eles ficaram olhando para minha cara assim, cara, o que você acabou de falar? Você falou 5 minutos e a gente não entendeu nada. E é isso que acontece, irmãos. Quando nós estamos desesperados, nós somos inconsequentes. Quando nós estamos desesperados, nós tomamos atitudes que podem nos machucar. Por isso que nós não podemos tomar nenhuma atitude quando estamos desesperados. Não podemos tomar nenhuma atitude quando nós estamos com raiva, quando nós estamos irados. Por quê? Porque a nossa atitude, ela pode ferir pessoas. A nossa atitude, ela pode matar pessoas, tanto fisicamente quanto espiritualmente. E é isso que o desespero ele faz com o nosso coração. Ele nos deixa num estado que a gente para e pensa, meu Deus, nem se eu orar agora Deus vai me responder, porque eu estou num momento em que nada mais me salvará. É por isso que o desespero não pode fazer parte da sua vida. É por isso que o desespero, ele não pode fazer parte da sua caminhada. No lugar do desespero, tenha confiança. Fale para o seu irmão, para gravar, no lugar do desespero, tenha confiança. No lugar do desespero, tenha esperança. E o segundo e último momento que eu passei, foi muito ruim, irmãos. Foi muito ruim. Eu estava trabalhando numa empresa lá na Zona Sul. Eu trabalhava fazendo instalação de purificador de água. O Tico também trabalhou lá comigo. E saiu uma nota. A gente ficava lá na loja, no estoque. E o encarregado ia lá, dava as notas para a gente, o direcionamento para onde nós deveríamos ir. E chegou uma nota para mim que iria para Imbariê. Quantos irmãos conhecem Imbariê aqui, Caxias? O lugar lá é meio Barra Pesada. Meio Barra Pesada. E saiu uma nota lá para mim. E quem fez essa nota, quem fez o pedido para a minha empresa, a empresa que eu trabalhava, foram 2 assaltantes. Tanto que eles colocaram uma observação na nota dizendo, assim que ele chegar na rua tal, vocês ligam para mim
que o número da minha casa está apagado e eu pego ele lá e levo ele para fazer a instalação e depois eu dou uma carona de volta para ele voltar para a loja. E nisso, eu cheguei nessa tal rua, né? E foi ligado, foi feito o contato para essas duas pessoas. E eu estava lá, parado, esperando. Aí eles chegaram com um carro. Aí falaram, você que é o Kleber? Sim, eu sou o Kleber. Ah, então entra aqui no carro que a gente vai te levar para o local da instalação, para você fazer a instalação, o serviço. Aí eu entrei, irmãos, botei os aparelhos na mala do carro e entrei. Eu sentei, ele pediu porque eu não sentasse no banco de trás. Ele pediu que eu sentasse no banco do carona. E eu só fui descobrir o porquê que ele pediu quando eu sentei. Porque quando eu sentei no banco do carona, uma 9mm foi apontada para a minha cabeça. E eu fiquei ali. E é muito ruim, irmãos, eu não desejo isso para ninguém. O cano gelado de uma arma na sua nuca. E foi algo que eu falei, meu Deus, caramba, é agora, Senhor. É agora. É agora que eu vou passar de uma dessa para melhor. E o detalhe é que eles, em todo momento, fazendo um terror psicológico. E eles davam voltas com o carro e batiam a arma na minha cabeça. Olha, fica olhando para o chão. Não olha para a gente não olha para a nossa cara não. E falando, aí eu pensando, Senhor, meu Deus do céu, eu acabei de casar, Senhor. Tem 2 meses que eu casei, Jesus. Meu Deus, eu já vou partir para a glória. E eu pensei, naquele momento, caramba, todas as promessas que o Senhor fez para a minha vida, tudo aquilo que foi profetizado, vai morrer comigo nesse momento. Por quê? Porque eu fiquei desesperado, irmãos. É por isso que eu estou falando desde o começo da mensagem. Eu sei que é uma breve mensagem, mas toda vez que o desespero chega, por mais que em 5 minutos, há 5 minutos atrás você está com o coração cheio de fé, mas quando o desespero chega, a sua fé, ela some. Você se sente sozinho, você se sente totalmente desesperado. E eu fiquei ali, Senhor, as promessas que o Senhor fez. Senhor, aquilo, Pai, eu acabei de me casar, eu vou ter uma família. Senhor, tanta coisa que eu preciso fazer, tanta coisa que eu preciso conquistar. E chegou um momento, irmãos, que eles pararam no lixão. Aí eu falei, é agora. Agora que eu vou rodar. Mas em algum momento, eles simplesmente falaram, quer saber? Vamos deixar ele aqui? Vamos abrir a porta do carro aqui e deixar ele aqui? Aí, nisso que eu ouvi, falar, meu Deus não me desamparou ainda. Ainda há esperança. E eles me fizeram sair do carro. E eles falaram o seguinte, olha só, a gente vai parar o carro aqui, você vai caminhar em direção ao lixão e você não vai olhar para trás. Irmãos, cada passo que eu dava, eu sentia o meu coração sair pela minha boca. Porque eu imaginava o seguinte, cara, eles me mandaram sair do carro, estão falando que vão me liberar, mas eu vou ser morto aqui. É para eles nem precisarem me pegar no colo e me jogar. Eles já estão mandando eu ir em direção para eles só atirarem o ponto. E cada passo que eu dava, cada estalinho que eu escutava, eu pisava numa pedra, ai meu Deus do céu, é agora. Mas aí eu fui andando, e fui dando mais um passo, e fui dando mais um passo, até o ponto que eu ouvi a arrancada do carro. Quando eu vi a arrancada do carro, é como se eu tivesse nascido de novo naquele momento. Deus poupou a minha vida. Eles levaram o celular, eles levaram os aparelhos, eles levaram até a minha marmita com empadão que eu tinha separado para comer. Eu falei, caramba, eu vou fazer essa instalação aqui, vou comer esse empadão e vou para casa. Até os empadões eles levaram, irmãos. Mas a minha vida, para a honra e glória do Senhor, foi poupada. Sabe o porquê a minha vida foi poupada, irmãos? Porque se o Dedial me fizer promessas, por mais que ele seja um homem sério, infelizmente ele pode me decepcionar. Mas se foi Deus que prometeu algo ao seu coração, não importa se Satanás se levante para frustrar os seus planos. Se Deus prometeu, não importa o desespero, não importa, vai se cumprir na tua vida.
Quantos creem nessa palavra? Vai se cumprir na tua vida, irmãos. Se o próprio Deus te fez promessa, não importa o tamanho do problema, não importa o desespero, não importa se a angústia ela está oprimindo a sua alma. Se o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, fez a promessa, não importa o tempo, não importa nada, vai se cumprir na tua vida. Porque foi assim com Abraão, irmãos. Abraão já foi chamado velhinho. Eu entendo que Abraão ele cria muito, mas em alguns momentos Abraão ele tinha ficado desesperado. Mas em todo momento Deus estava ali falando com Abraão. Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E eu fiz a promessa a você. E porque eu fiz a promessa a você, ela vai se cumprir. E eu quero profetizar nessa manhã que Deus vai fazer a promessa em cada um de coração de vocês. Eu quero profetizar nessa manhã que Deus está derramando algo diferente sobre nossas vidas. Se você tem se posicionado de maneira errada, mediante o desespero, se você tem se posicionado de uma maneira a qual não agrada o coração do Senhor, nessa manhã você está entendendo que existe um Deus que é maior do que o problema que você está passando. E esse mesmo Deus está dizendo, eu sou contigo. Por mais que o problema esteja gigante na sua frente, eu sou maior do que os teus problemas. Sabe, nessa manhã Deus ele está nos convidando a confiar nele. É interessante que a gente canta, a gente chora, a gente se arrepia. Gente, é muito gostoso louvar ao Senhor. É muito bom, gente. É algo assim, sabe, que preenche a nossa alma. E tem muitos louvores que a gente canta e tem um que fala, eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti. Tem outro, posso estar no deserto ou passando no vale, mesmo assim estou certo, Deus me guiará. Não importa o que vejo, não importa o que eu passe, minha fé está firmada em quem? Em quem não falhará jamais. É algo lindo. A gente se emociona, a gente até chora às vezes, eu sou muito chorão. Mas a gente se emociona, a gente chora, a gente canta, a gente declara, a gente grita, a gente pula, a gente sapateia. Mas muitas das vezes nós não confiamos, irmãos. Sabia disso? Sabia disso, que nós não confiamos no Senhor? Muitas das coisas que nós estamos passando hoje são falta de posicionamentos que a gente deixou de tomar lá atrás. Sabe por quê? Porque as decisões que nós tomamos, elas definem o nosso destino. O posicionamento que a gente toma hoje, ela vai definir aonde nós queremos chegar e aonde nós vamos estar daqui a tantos anos. E isso não é diferente na nossa vida espiritual. A legalidade que você dá para Deus ou para o inferno vai definir o teu destino. Então que nós possamos entender que é muito bonito quando a gente declara, abre os braços e Deus não falhará jamais. É muito bonito quando nós pegamos do Salmo 1 até o Salmo 150, dizendo, bem-aventurado aquele que nele confia. Próximo Salmo, bem-aventurado aquele que põe a sua confiança no Senhor. Próximo, bem-aventurado aquele que entrega a sua vida. Se nós formos pegar os Salmos de 1 a 150, a maioria dos Salmos fala sobre confiança no Senhor. Então a gente canta, a gente lê, a gente declara, mas a gente não vive. É um puxão de orelha que Deus está falando comigo e está falando com os irmãos. Porque nós precisamos viver, irmãos, por fé. E é complicado, porque a fé, ela não é algo tangível. Eu acredito que se Deus criasse a fé de maneira tangível, ao passo que nós pudéssemos tocar na fé, nós não teríamos tantos problemas. Nós não deixaríamos de receber tantas coisas que Deus tem para nos dar. Mas é o que eu falei, Deus ele usa a situação para mudar. Todos os dias o Senhor está forjando o seu caráter. E por mais que a fé não seja algo tangível, ela está dentro do seu coração. Ela está dentro do seu coração. E basta você usar a sua fé.
para você alcançar. Então não precisamos apenas cantar, não precisamos apenas falar, mas nós precisamos nos levantar nessa manhã e pedir: Espírito Santo, nos dê sabedoria para vivermos tudo aquilo que nós declaramos. Possamos levantar essa manhã e dizer: Espírito Santo, nos ensina, Senhor, viver verdadeiramente a confiança no Senhor. Nos ensina verdadeiramente a viver, Senhor, as tuas promessas na nossa vida, mas isso requer posicionamento. Então que nessa manhã você possa guardar essa palavra no seu coração. Desespero ou esperança? O que você escolhe? E é bem provável, irmãos, que amanhã, segunda-feira, nós estamos ouvindo sobre esperança e desespero. É bem provável que amanhã nós possamos passar por situações assim, em que a nossa fé seja posta à prova. Como todos os dias, né? Praticamente, em alguns momentos a gente tem a nossa fé posta à prova. E se Deus está permitindo que você ouça essa palavra falando sobre desespero ou esperança, é bem provável que a tua semana você irá precisar colocar a sua confiança de todo o seu coração no Senhor. Mas eu estou falando aqui, irmãos, de muito desespero. Toda hora eu falo a palavra desespero, toda hora eu falo sobre desespero. Mas agora eu quero falar de alguém que se sentiu desesperado, tão desesperado, que o seu suor se tornou em sangue. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Nós vamos falar de Jesus nesse momento. Já estou terminando. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 14. Glória ao nome do Senhor. Deus está falando aos corações nessa manhã. Deus está nos ensinando. É uma manhã de posicionamento, irmãos. É uma manhã de cura, é uma manhã de avivamento. É uma manhã de restauração. É uma manhã para você dizer para o problema que tem afrontado você dentro da sua casa, que o teu Deus é maior e Ele é suficiente para mudar a sua história. Amém? Às vezes a gente está meio agitado, às vezes eu subo aqui no altar meio agitado, grito, mas tem momentos que o Espírito Santo fala de maneira diferente. E Deus é maravilhoso por isso. Todos acharam amém? Quem não achou, eu vou para o céu. Todos acharam. Versículo 1 diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Versículo 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Palavras de Jesus. E o que me chama a atenção, dentro desse contexto que nós estamos dialogando hoje, que nós estamos falando nessa manhã, nós estamos falando sobre desespero e esperança. Nós estamos falando sobre o quê, irmãos? Estamos falando sobre o quê? Irmãos, vocês estão aí, irmãos? Vocês estão meio tão desesperados, né? Vocês estão desesperados. Estão falando sobre o quê, irmãos? Sobre o quê? Amém. Sobre esse contexto de desespero e esperança, é interessante que o versículo 1 do capítulo 14, ele fecha, e ele faz todo o sentido. Por quê? Porque fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Aí a gente vai entender por quê. Por que será que Jesus falou para não turbar o coração e na próxima vírgula ele nos disse para crer? Por que será que Jesus falou isso, gente? Será que ele falou por falar, só para completar o texto? Evidente que não. Cada sílaba, cada vírgula, cada ponto na Bíblia Sagrada, ela tem um significado e ela precisa ser traduzida e entendida de maneira clara. Mas por que será então que Jesus fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim? Eu orei a Deus durante um tempo e pedi ao Senhor que Ele falasse comigo. Por noite, né?
Está de noite, são 10h da noite. Amém. É um costume, né, gente? A gente aprende aqueles jargões, né? Nessa noite, possamos. Se você ouvir uma pregação que não tem possamos, complicado, mas amém. Abra sua Bíblia em Mateus 27. Mateus, capítulo 27. Você que achou, diga amém. Você que não achou, diga eu vou para o céu. Alguns não acharam ainda, né? Amém. Mas você vai para o céu, fica tranquilo. Amém? Glória a Deus. Feche os seus olhos nesse momento. E vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e grandioso Pai, te damos graças, Senhor, por estarmos nesse lugar, por, Senhor, começarmos o nosso tempo nesse lugar, bem cedinho, às 7 da manhã, na consagração. Nós ouvimos, Senhor, a Tua palavra através do Filipe, Senhor, os ensinamentos da Tua palavra. E agora, Senhor, nós louvamos a Ti e estamos aqui para ouvir a Tua voz, Senhor. Pai, infelizmente, Senhor, não tem um grande conferencista aqui, um homem com muita sabedoria, um homem com muitos cursos, Pai, não. Mas, Senhor, existe apenas um humilde servo, mas disponível, Senhor, para transmitir não aquilo que eu penso, não aquilo que eu acho, não, Senhor, mas aquilo que o Senhor quer que eu fale. Senhor, eu não vou falar nada além daquilo que o Senhor mandou falar, Senhor. E nisso que o Teu povo venha a ser edificado, Pai. Eu me coloco à Tua disposição nesta manhã. Que Tu venha, Senhor, falar com o Teu povo. É isso que eu te peço humildemente no nome de Jesus. E você que crê nessa oração, diga amém. Fique de pé em reverência à palavra do Senhor. Para lermos o texto. Mateus 27, versículo 3. Amém? Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. E eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. A última parte desse texto diz: e retirando-se, foi enforcar-se. Você pode sentar e retornar ao seu lugar. Nós vemos aqui que Judas, ele passou por um momento em que todos nós cristãos passamos diariamente. Judas, nesse momento, ele se sentiu completamente desesperado. Judas, nesse momento, se sentiu totalmente angustiado. Ele entendeu que naquele momento não havia mais jeito para a vida dele, não havia mais esperança para a vida dele. E a única saída que ele poderia fazer para se livrar dessa angústia, desse desespero que ele estava sentindo, a única coisa que ele achou que seria certo a se fazer, ou a única solução, seria dar cabo da sua própria vida. Por quê? Porque Judas estava totalmente desesperado. E é isso que Deus ele fala ao meu coração para conversar com os irmãos nessa manhã. Eu quero falar com os irmãos nessa manhã sobre desespero ou confiança. Desespero ou esperança. Quais são as suas escolhas? O que você escolhe? Qual é o teu posicionamento? Você quer viver desesperado
Você quer viver angustiado? Ou você quer viver confiando no Senhor? Ou você quer viver entregando verdadeiramente, assim como nós lemos aqui no começo do culto? Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, tudo ele fará. Mas nós vemos que o desespero e a esperança, ou o desespero e a confiança, elas fazem parte da vida do ser humano. Elas fazem parte da vida, seja a pessoa ateu ou seja um cristão. Em algum momento da vida dele, ele vai se sentir angustiado. Em algum momento da vida dele, ele vai se sentir desesperado. E em outros momentos da vida dele, ele vai se sentir super confiante. Porque isso faz parte da vida do cristão. Isso faz parte da vida do ser humano. Muitas das vezes nós entramos no culto e nós recebemos uma palavra. Glória a Deus. Nós recebemos uma palavra procedente da boca do Senhor e nós saímos daqui pulando. Nós vamos vencer, nós vamos romper, nós vamos conseguir. Isso acontece muito nas passagens de ano, né? A gente vem aqui já com o coração afoito. O que será que Deus vai falar com o pastor para ele revelar para a gente no próximo ano? O que será que vai acontecer? Meu Deus, qual vai ser o tipo da palavra? E a gente já fica ansioso para ouvir a palavra de Deus. E nós ouvimos a palavra de Deus e nós saímos daqui. Não, esse ano vai ser diferente. Esse ano vai ser o ano que eu vou romper. Esse ano vai ser o ano que eu vou prosperar, que eu vou crescer, que eu vou fazer, que eu vou para a academia. Aleluia. Amém, irmãos? Eu sei que Deus está falando com alguns irmãos aqui, inclusive comigo. E você faz planos, mas chega um momento da sua vida que todo aquele ânimo, toda aquela fé, aquela força, aquela garra para romper, ela se esvai por um lugar que você não sabe onde. E você, em algum momento, estava esperançoso, mas em outro momento você já está sem esperança nenhuma. Você já não está crendo, você já não está confiando. Porque o desespero é assim, irmãos. Ele vem sobre nossas vidas e ele rouba toda a nossa fé. Ele rouba toda a nossa paz. Mas nessa manhã, Deus escolheu essa manhã para falar com você. Nessa manhã Deus escolheu esse momento, esse culto, para ministrar algo ao seu coração. Nessa manhã Deus separou você para encher o teu coração de fé, para derramar algo sobre a tua vida diferente, algo tão sério, algo tão profundo, que quando o desespero bater a sua porta, você alcançará e você entrará e você será cheio de fé. O seu coração estará cheio de fé. E quando o desespero vier, quem vai abrir a porta vai ser a fé. Nessa manhã Deus está fazendo isso. E que nós possamos entender o que o Senhor está falando. Desespero ou confiança? Como estamos vivendo? Como nós temos vivido? Muitas das vezes nós fazemos planos, né? Hoje é dia 13 de janeiro. Há praticamente 2 semanas atrás, nós estávamos aqui fazendo promessas, ouvindo a palavra, ceando, fazendo planos. E nós estamos aqui nessa manhã. O ano acabou de começar, irmãos. Então as nossas atitudes e a maneira com que nós nos posicionamos vai definir qual o ano, qual o tipo de ano e aquilo que nós vamos ter diante do Senhor. Nós precisamos entender que quando nós vivemos de maneira desesperada, nós não alcançaremos coisa alguma. Por mais que o desespero ele possa vir, e é real, irmãos, todos os dias, em todos os momentos, ele vem sobre nossas vidas. Ele vem e bate a nossa porta. Ele vem para tirar todo aquilo que a gente acredita, tudo aquilo que nós cremos, tudo aquilo que nós confiamos. Porque ele bem sabe que nós só alcançaremos algo do Senhor se nós estivermos confiando no Senhor. Porque o desespero sabe que nós só alcançaremos o favor de Deus sobre a nossa vida se nós mantermos a nossa fé firme. E quando o desespero vem, a gente fraqueja. A nossa fé, ela tropeça. Mas nessa manhã, Deus ele está derramando sobre nossos corações algo novo. Eu creio no meu coração que nesta manhã, Deus separou
essa manhã para nos ensinar a posicionarmos com relação ao desespero. O que fazer quando o desespero vier? O que fazer quando a falta de fé bater nossa porta? O que fazer quando a adversidade, que aos nossos olhos humanos é maior do que ao nosso Deus até? O que nós vamos fazer? Como nós vamos nos posicionar? E eu separei algo aqui que fala muito sobre isso. Que está no livro de Tiago. Abram suas Bíblias no livro de Tiago, irmãos. Tiago, capítulo 1. A partir do versículo 6. Fala muito sobre isso. Todos acharam? Amém? Amém. Vamos ler. Diz assim. Vou ler o 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e se lhe há concedido. Versículo 6. Peça, porém, com fé, e em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Tiago fala aqui sobre inconstância nas nossas orações. E eu queria perguntar algo aos irmãos. O que vocês acham que tira a fé dos nossos corações? Vocês já pararam para pensar? O que nos faz deixar de crermos? Se em algum momento nós estamos crendo que Deus vai fazer, que Deus vai curar, que Deus vai abrir as portas, e do nada nós simplesmente não acreditamos mais. O que acontece com a nossa vida? E o que acontece com a nossa fé? É o desespero, irmãos. É a angústia. Pois nós estamos pedindo algo a Deus. Eu, por exemplo, vou falar de mim. Eu fiquei quase 2 anos desempregado. Quase 2 anos desempregado. E muitas das vezes eu vinha para esse lugar muito triste, muito desamparado, não querendo fazer nada. Mas eu recebi uma palavra procedente da boca de Deus. E o meu coração se enchia de fé novamente. Meu coração se enchia de fé. E eu saía daqui falando, não, vou continuar botando os currículos. Não, vou continuar indo, vou continuar levantando de madrugada. Porque eu recebi uma palavra hoje e eu sei que Deus vai fazer na minha vida. Mas o tempo ia passando, irmãos. E no local da fé ia entrando o desespero. E no local da fé ia entrando a desesperança, ia entrando a angústia. E a minha fé ia se esvaindo. E eu ficava... Como diz no texto que a gente acabou de ler, que Tiago diz, que a gente fica como uma onda do mar, que muitas das vezes nós somos inconstantes, porque muitas das vezes a gente está pedindo ao Senhor, a gente está pedindo com fé, a gente está pedindo com confiança, a gente está pedindo com esperança, mas o lugar é preenchido com o desespero. Em algum momento, o lugar que a nossa fé está é preenchido com o desespero e nós deixamos de crer. Mas que nessa manhã, nós possamos ler essa palavra e entender o sentido que Tiago fala. Que nós possamos não ser inconstantes como a onda do mar. Que nós possamos não ser inconstantes, que uma hora eu estou crendo, em algum momento eu estou confiando, mas em outro momento já não estou, não. Que você possa ser firme, como se diz no Salmo 40, que você possa firmar os seus passos na rocha e que você venha acreditar, independente das circunstâncias, independente da sua realidade atual. Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. Então, por mais que o desespero venha, por mais que o desespero bata a sua porta, creia que existe um Deus que pode mudar a sua história, que existe um Deus que pode transformar a sua realidade atual. Apenas com uma palavra que Ele declarar, apenas com uma palavra que Ele disser, Ele pode transformar o rumo da sua história. Por mais que no momento a gente fique desesperado, que nosso coração possa entender que existe um Deus.
e que Ele é maior do que todos os nossos problemas. E eu fico vendo que o nosso Deus é tão poderoso. No relato da criação, em Gênesis, a gente consegue enxergar o poder do Senhor. Às vezes eu fico em casa vendo alguns documentários. Eu gosto muito do Animal Planet. Não sei se os irmãos já viram esse documentário. E é muito legal. Os cientistas pesquisam as profundezas do oceano, eles pesquisam os planetas, eles pesquisam a fundo. E eu fico vendo e fico me maravilhando com o Senhor. Porque apenas com a palavra, apenas com verbalizado o Senhor, Ele criou tudo isso que nossos olhos alcançam. E até o que nossos olhos não veem. Será que Deus não é maior do que o problema que nós estamos passando? Será que o Deus que criou toda essa natureza, será que o Deus que criou o ser humano e soprou sobre os seus narinas o fôlego de vida, será que o Deus que é adorado por anjos, será que o Deus que é o Todo-Poderoso, que está sentado sobre o alto e sublime trono, será que Ele não é maior do que o problema que nós estamos passando? Eu quero dizer para você nessa manhã que Ele é. Eu quero dizer nessa manhã que Ele é totalmente suficiente. Eu quero dizer nessa manhã que não importa o que você está passando, creia, não se desespere. No lugar do desespero, tenha confiança. No lugar do desespero, tenha esperança. Mas, Cleber, eu não estou vendo acontecer. Eu estou orando já tem tanto tempo. Eu estou passando necessidade, eu estou com problemas, eu tenho família, eu não estou trabalhando. Eu não estou vendo, eu vou desistir. Não desista. Se você entrou nessa manhã querendo desistir, querendo entregar os pontos, porque você não está vendo nada acontecer, eu quero te dizer uma coisa, você não precisa ver, você precisa crer. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a convicção dos fatos que ainda não se vê, mas eu não estou vendo nada. Você não precisa ver, repito, você precisa crer, porque Deus está testando a sua fé. Deus está vendo até onde você vai confiar no Senhor. Até onde você vai se entregar ao Senhor. Será que você vai se entregar mesmo? Ou será que você só confia no Senhor até aqui? Não, Senhor, até aqui eu confio no Senhor. Depois daqui deixa que eu faço. Fazendo assim, você será inconstante como a onda do mar. Você nessa manhã só vai viver aquilo que Deus sonhou para você se você for firme. Você nessa manhã só vai viver aquilo que Deus projetou para a sua família, aquilo que Deus projetou para o seu ministério, se você for firme. Você precisa ter firmeza com relação à sua fé. Você precisa ter certeza de que Deus te chamou, de onde Ele te tirou e para onde Ele está levando você. Não desanime. No lugar do desespero, tenha esperança. No lugar do desespero, tenha confiança. Amém? Glória a Deus. E eu separei aqui fui buscar no dicionário, qual é a definição da palavra desespero. Vamos lá. Essa palavra ela vem do latim. E o nome em latim é meio estranho. Não é o irmão que está falando errado não, eu acho. Diz assim, do latim é desperandum. E o primeiro significado é estado profundo de desânimo. Uma pessoa que se sente incapaz de qualquer ação, totalmente desalentada. E será que a gente não se sente assim algumas vezes na nossa vida? Quantos irmãos já se sentiram desesperados alguma vez na sua vida? Meu Deus, o boleto vai chegar, Jesus. O que eu vou fazer? A conta de luz já chegou, a terceira já chegou, Pai. O que eu vou fazer da minha vida? Em alguns momentos nós nos sentimos desesperados. Tem momentos que nós sentimos a nossa força totalmente se esvaindo. Muitas das vezes nós chegamos aqui e não temos força nem para levantar as nossas mãos para adorar o Senhor. Mas o bom disso tudo é que Deus conhece o teu coração. O bom disso tudo é que Ele só vai permitir que você seja tentado até onde você pode suportar. Aí, às vezes você pensa, poxa, mas essa situação ela está acabando comigo. Essa situação, ela não passa, ela não se transforma. Mas muitas das vezes Deus está usando a situação para mudar você. Muitas das vezes Ele pode mudar sim a situação, mas Ele pode ao mesmo tempo, no processo de cura, no processo de amadurecimento espiritual, Ele pode usar a situação para mudar você. Está sendo assim comigo.
Cada dia eu analiso a minha vida cristã e eu vejo erros que eu continuo cometendo, eu vejo erros que eu já tirei da minha escala de erros, digamos assim. Mas a vida cristã é assim, irmãos. É um tijolinho após outro tijolinho. Desconfie se você encontrar alguém e conversar com a pessoa e falar, aí, aceitei Jesus hoje e já abandonei isso, já abandonei aquilo outro. Desconfie. Por quê? Porque a vida cristã, como eu falei, é um passo de cada vez. Nós vamos sendo renovados de glória em glória. Antes eu fumava, agora eu não fumo mais. Antes eu usava drogas, hoje eu não uso mais. Por quê? Porque o Espírito Santo, ao longo do tempo, ele vai falando ao seu coração, ele vai te tocando para você ir deixando algumas coisas de lado. E é por isso que nós somos transformados de glória em glória, até o momento de alcançarmos a estatura de varão perfeito. Quantos estão entendendo? Amém, glória a Deus. E o estado 2 é, do dicionário ainda, estado de consciência que julga uma situação sem saída. Total desesperança. Esse estado 2 aqui, esse tópico 2 do dicionário sobre desespero, ele mexe muito comigo. Porque eu já tive em situações que eu julguei que não tinha saída mais para mim. Não tinha mais saída. Eu estava totalmente desesperado. Eu estava totalmente angustiado. Uma foi boa e a outra foi ruim. A primeira foi do meu casamento. No dia do meu casamento, irmãos, eu nunca fiquei tão desesperado. Eu não sei se os irmãos casados aqui já sentiram isso. Eu suava frio, eu tinha medo, as minhas mãos tremiam. E eu acordei pela manhã com milhares de coisas para resolver. Eu tinha que ir em São João, eu tinha que buscar a torta não sei o que, tal. E eu andava na rua, irmãos, sem saber o que fazer, sem saber o que pensar. Não sei se os irmãos já sentiram isso. E eu andando assim, igual um doido, na rua. Aí eu passei próximo da loja do Diácono Jorge. Aí o pastor me viu andando. Eu estava andando tão estranho, irmãos, que ele me chamou, ele parou o carro e me chamou, vem cá, filho. O que está acontecendo com você? Aí ele me chamou, entramos para a loja do Diácono Jorge. Irmãos, juro por Deus, eu falei 5 minutos. Ele sentou, eu falei 5 minutos. Eu não entendi o que eu falei. O pastor não entendeu o que eu falei. O Diácono Jorge não entendeu o que eu falei. Eu falei 5 minutos para, eu tenho que resolver isso, eu tenho que fazer aqui, tenho que ir ali, que isso aqui, não sei o que e tal. Aí eles ficaram olhando para minha cara assim, cara, o que você acabou de falar? Você falou 5 minutos e a gente não entendeu nada. E é isso que acontece, irmãos. Quando nós estamos desesperados, nós somos inconsequentes. Quando nós estamos desesperados, nós tomamos atitudes que podem nos machucar. Por isso que nós não podemos tomar nenhuma atitude quando estamos desesperados. Não podemos tomar nenhuma atitude quando nós estamos com raiva, quando nós estamos irados. Por quê? Porque a nossa atitude, ela pode ferir pessoas. A nossa atitude, ela pode matar pessoas, tanto fisicamente quanto espiritualmente. E é isso que o desespero ele faz com o nosso coração. Ele nos deixa num estado que a gente para e pensa, meu Deus, nem se eu orar agora Deus vai me responder, porque eu estou num momento em que nada mais me salvará. É por isso que o desespero não pode fazer parte da sua vida. É por isso que o desespero, ele não pode fazer parte da sua caminhada. No lugar do desespero, tenha confiança. Fale para o seu irmão, para gravar, no lugar do desespero, tenha confiança. No lugar do desespero, tenha esperança. E o segundo e último momento que eu passei, foi muito ruim, irmãos. Foi muito ruim. Eu estava trabalhando numa empresa lá na Zona Sul. Eu trabalhava fazendo instalação de purificador de água. O Tico também trabalhou lá comigo. E saiu uma nota. A gente ficava lá na loja, no estoque. E o encarregado ia lá, dava as notas para a gente, o direcionamento para onde nós deveríamos ir. E chegou uma nota para mim que iria para Imbariê. Quantos irmãos conhecem Imbariê aqui, Caxias? O lugar lá é meio Barra Pesada. Meio Barra Pesada. E saiu uma nota lá para mim
E quem fez essa nota, quem fez o pedido para a minha empresa, a empresa que eu trabalhava, foram 2 assaltantes. Tanto que eles colocaram uma observação na nota dizendo: assim que ele chegar na rua tal, vocês ligam para mim que o número da minha casa está apagado e eu pego ele lá e levo ele para fazer a instalação e depois eu dou uma carona de volta para ele voltar para a loja. E nisso, eu cheguei nessa tal rua, né? E foi ligado, foi feito o contato para essas 2 pessoas. E eu estava lá, parado, esperando. Aí eles chegaram com um carro. Aí falaram: você que é o Kleber? Sim, eu sou o Kleber. Ah, então entra aqui no carro que a gente vai te levar para o local da instalação, para você fazer a instalação, o serviço. Aí eu entrei, irmãos, botei os aparelhos na mala do carro e entrei. Eu sentei, ele pediu porque eu não sentasse no banco de trás. Ele pediu que eu sentasse no banco do carona. E eu só fui descobrir o porquê que ele pediu quando eu sentei. Porque quando eu sentei no banco do carona, uma 9mm foi apontada para a minha cabeça. E eu fiquei ali. E é muito ruim, irmãos, eu não desejo isso para ninguém. O cano gelado de uma arma na sua nuca. E foi algo que eu falei: meu Deus, caramba, é agora, Senhor. É agora. É agora que eu vou passar de uma dessa para melhor. E o detalhe é que eles, em todo momento, fazendo um terror psicológico. E eles davam voltas com o carro e batiam a arma na minha cabeça. Olha, fica olhando para o chão. Não olha para a gente não olha para a nossa cara não. E falando, eu pensando: Senhor, meu Deus do céu, eu acabei de casar, Senhor. Tem 2 meses que eu casei, Jesus. Meu Deus, eu já vou partir para a glória. E eu pensei, naquele momento, caramba, todas as promessas que o Senhor fez para a minha vida, tudo aquilo que foi profetizado, vai morrer comigo nesse momento. Por quê? Porque eu fiquei desesperado, irmãos. É por isso que eu estou falando desde o começo da mensagem. Eu sei que é uma breve mensagem, mas toda vez que o desespero chega, por mais que em 5 minutos, há 5 minutos atrás você está com o coração cheio de fé, mas quando o desespero chega, a sua fé, ela some. Você se sente sozinho. Você se sente totalmente desesperado. E eu fiquei ali: Senhor, as promessas que o Senhor fez. Senhor, aquilo, Pai, eu acabei de me casar, eu vou ter uma família. Senhor, tanta coisa que eu preciso fazer, tanta coisa que eu preciso conquistar. E chegou um momento, irmãos, que eles pararam no lixão. Aí eu falei: é agora. Agora que eu vou rodar. Mas em algum momento, eles simplesmente falaram: quer saber? Vamos deixar ele aqui? Vamos abrir a porta do carro aqui e deixar ele aqui? Aí, nisso que eu ouvi falar: meu Deus, Deus não me desamparou ainda. Ainda há esperança. E eles me fizeram sair do carro. E eles falaram o seguinte: olha só, a gente vai parar o carro aqui, você vai caminhar em direção ao lixão e você não vai olhar para trás. Irmãos, cada passo que eu dava, eu sentia o meu coração sair pela minha boca. Porque eu imaginava o seguinte: cara, eles me mandaram sair do carro, estão falando que vão me liberar, mas eu vou ser morto aqui. É para eles nem precisarem me pegar no colo e me jogar. Eles já estão mandando eu ir em direção para eles só atirarem, ponto. E cada passo que eu dava, cada estalinho que eu escutava, eu pisava numa pedra, ai meu Deus do céu, é agora. Mas aí eu fui andando, e fui dando mais um passo, e fui dando mais um passo, até o ponto que eu ouvi a arrancada do carro. Quando eu vi a arrancada do carro, é como se eu tivesse nascido de novo naquele momento. Deus poupou a minha vida. Eles levaram o celular, eles levaram os aparelhos, eles levaram até a minha marmita com empadão que eu tinha separado para comer. Eu falei: caramba, eu vou fazer essa instalação aqui, vou comer esse empadão e vou para casa. Até os empadões eles levaram, irmãos. Mas a minha vida, para a honra e glória do Senhor, foi poupada. Sabe o porquê a minha vida foi poupada, irmãos? Porque se o Dedial me fizer promessas, por mais que ele seja um homem sério, infelizmente ele pode me decepcionar.
Mas se foi Deus que prometeu algo ao seu coração, não importa se Satanás se levante para frustrar os seus planos. Se Deus prometeu, não importa o desespero, não importa, vai se cumprir na tua vida. Quantos creem nessa palavra? Vai se cumprir na tua vida, irmãos. Se o próprio Deus te fez promessa, não importa o tamanho do problema, não importa o desespero, não importa se a angústia ela está oprimindo a sua alma. Se o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, fez a promessa, não importa o tempo, não importa nada, vai se cumprir na tua vida. Porque foi assim com Abraão, irmãos. Abraão já foi chamado velhinho. Eu entendo que Abraão ele cria muito, mas em alguns momentos Abraão ele tinha ficado desesperado. Mas em todo momento Deus estava ali falando com Abraão. Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E eu fiz a promessa a você. E porque eu fiz a promessa a você, ela vai se cumprir. Eu quero profetizar nessa manhã que Deus vai fazer a promessa em cada um de coração de vocês. Eu quero profetizar nessa manhã que Deus está derramando algo diferente sobre nossas vidas. Se você tem se posicionado de maneira errada, mediante o desespero, se você tem se posicionado de uma maneira a qual não agrada o coração do Senhor, nessa manhã você está entendendo que existe um Deus que é maior do que o problema que você está passando. E esse mesmo Deus está dizendo, eu sou contigo. Por mais que o problema esteja gigante na sua frente, eu sou maior do que os teus problemas. Sabe, nessa manhã Deus ele está nos convidando a confiar nele. É interessante que a gente canta, a gente chora, a gente se arrepia. Gente, é muito gostoso louvar ao Senhor. É muito bom, gente. É algo assim, sabe, que preenche a nossa alma. E tem muitos louvores que a gente canta e tem um que fala, eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti. Tem outro, posso estar no deserto ou passando no vale, mesmo assim estou certo, Deus me guiará. Não importa o que vejo, não importa o que eu passe, minha fé está firmada em quem? Em quem não falhará jamais. É algo lindo. A gente se emociona, a gente até chora às vezes, eu sou muito chorão. Mas a gente se emociona, a gente chora, a gente canta, a gente declara, a gente grita, a gente pula, a gente sapateia. Mas muitas das vezes nós não confiamos, irmãos. Sabia disso? Sabia disso, que nós não confiamos no Senhor? Muitas das coisas que nós estamos passando hoje são falta de posicionamentos que a gente deixou de tomar lá atrás. Sabe por quê? Porque as decisões que nós tomamos, elas definem o nosso destino. O posicionamento que a gente toma hoje, ela vai definir aonde nós queremos chegar e aonde nós vamos estar daqui a tantos anos. E isso não é diferente na nossa vida espiritual. A legalidade que você dá para Deus ou para o inferno vai definir o teu destino. Então que nós possamos entender que é muito bonito quando a gente declara, abre os braços e Deus não falhará jamais. É muito bonito quando nós pegamos do Salmo 1 até o Salmo 150, dizendo, bem-aventurado aquele que nele confia. Próximo Salmo, bem-aventurado aquele que põe a sua confiança no Senhor. Próximo, bem-aventurado aquele que entrega a sua vida. Se nós formos pegar os Salmos de 1 a 150, a maioria dos Salmos fala sobre confiança no Senhor. Então a gente canta, a gente lê, a gente declara, mas a gente não vive. É um puxão de orelha que Deus está falando comigo e está falando com os irmãos. Porque nós precisamos viver, irmãos, por fé. E é complicado, porque a fé, ela não é algo tangível. Eu acredito que se Deus criasse a fé de maneira tangível, ao passo que nós pudéssemos tocar na fé, nós não teríamos tantos problemas. Nós não deixaríamos de receber tantas coisas que Deus tem para nos dar. Mas é o que eu falei, Deus ele usa a situação para mudar. Todos os dias o Senhor está forjando o seu caráter.
E por mais que a fé não seja algo tangível, ela está dentro do seu coração. Ela está dentro do seu coração. E basta você usar a sua fé para você alcançar. Então não precisamos apenas cantar, não precisamos apenas falar, mas nós precisamos nos levantar nessa manhã e pedir: Espírito Santo, nos dê sabedoria para vivermos tudo aquilo que nós declaramos. Possamos levantar essa manhã e dizer: Espírito Santo, nos ensina, Senhor, viver verdadeiramente a confiança no Senhor. Nos ensina verdadeiramente a viver, Senhor, as tuas promessas na nossa vida, mas isso requer posicionamento. Então que nessa manhã você possa guardar essa palavra no seu coração. Desespero ou esperança? O que você escolhe? E é bem provável, irmãos, que amanhã, segunda-feira, nós estamos ouvindo sobre esperança e desespero. É bem provável que amanhã nós possamos passar por situações assim, em que a nossa fé seja posta à prova. Como todos os dias, né? Praticamente, em alguns momentos a gente tem a nossa fé posta à prova. E se Deus está permitindo que você ouça essa palavra falando sobre desespero ou esperança, é bem provável que a tua semana você irá precisar colocar a sua confiança de todo o seu coração no Senhor. Mas eu estou falando aqui, irmãos, de muito desespero. Toda hora eu falo a palavra desespero, toda hora eu falo sobre desespero. Mas agora eu quero falar de alguém que se sentiu desesperado, tão desesperado, que o seu suor se tornou em sangue. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Nós vamos falar de Jesus nesse momento. Já estou terminando. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 14. Glória ao nome do Senhor. Deus está falando aos corações nessa manhã. Deus está nos ensinando. É uma manhã de posicionamento, irmãos. É uma manhã de cura, é uma manhã de avivamento. É uma manhã de restauração. É uma manhã para você dizer para o problema que tem afrontado você dentro da sua casa, que o teu Deus é maior e Ele é suficiente para mudar a sua história. Amém? Às vezes a gente está meio agitado, às vezes eu subo aqui no altar meio agitado, grito, mas tem momentos que o Espírito Santo fala de maneira diferente. E Deus é maravilhoso por isso. Todos acharam amém? Quem não achou, eu vou para o céu. Todos acharam. Versículo 1 diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Versículo 6. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Palavras de Jesus. E o que me chama a atenção, dentro desse contexto que nós estamos dialogando hoje, que nós estamos falando nessa manhã, nós estamos falando sobre desespero e esperança. Nós estamos falando sobre o quê, irmãos? Estamos falando sobre o quê? Irmãos, vocês estão aí, irmãos? Vocês estão meio... Estão desesperados, né? Vocês estão desesperados. Estão falando sobre o quê, irmãos? Sobre o quê? Amém. Sobre esse contexto de desespero e esperança. É interessante que o versículo 1 do capítulo 14, ele fecha e ele faz todo o sentido. Por quê? Porque fala: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Aí a gente vai entender por quê. Por que será que Jesus falou para não turbar o coração e na próxima vírgula ele nos disse para crer? Por que será que Jesus falou isso, gente? Será que ele falou por falar, só para completar o texto? Evidente que não. Cada sílaba, cada vírgula, cada ponto na Bíblia Sagrada, ela tem um significado e ela precisa ser traduzida e entendida de maneira clara.
Mas por que será então que Jesus fala, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim? Eu orei a Deus durante um tempo e pedi ao Senhor que Ele falasse comigo. Por que, Senhor? Por que não se turbe o vosso coração e crede em Deus? Por que o Senhor começa falando isso? Por que o Senhor não começa falando que na sua casa tem muitas moradas, ou deixe-vos a paz? Mas por que o Senhor fala para não se turbar, mas crer? Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus sabia, Ele é mestre, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe que quando nós andamos com o coração turbado, Ele sabe que quando nós andamos com o coração desesperado, nós não conseguimos crer. Ele sabe que quando nós estamos desesperados, sem esperanças e angustiados, e dizendo, olha, não tem mais jeito para mim, eu vou entregar os pontos, eu vou desistir de tudo. Nesse momento que nós estamos aqui, assim, a nossa fé não funciona. Nós colocamos a nossa fé de lado. Então é por isso que ele fala, ei, não se turbe o vosso coração, não ande desesperado, mas no local do desespero, tenha fé. Não se turbe o vosso coração, no local do desespero, no local do problema imenso que você julga que não tem solução. Tem solução sim. E qual é a solução? Crede em Deus e também em mim. Porque esse mesmo Deus que está fazendo essa promessa, é o mesmo Deus que vai conseguir e que vai estar passando com você no momento da dificuldade. Ele fez uma promessa que nós declaramos aqui quase todos os cultos. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso, irmãos, é vivência. Eu tenho vivenciado isso. Até nos momentos que eu penso que o Senhor não está ali, em algum momento eu percebo que o Espírito Santo, como uma brisa suave, ele vem e ele me reanima e ele me fortalece. E por mais que os problemas que nós estejamos passando, que nós possamos gravar no nosso coração, que acima do problema existe um Deus que governa todas as coisas. E esse mesmo Deus é com você. Por que Ele é com você? Porque Ele te despertou essa manhã. O fato de você estar de pé nessa manhã significa que Ele te escolheu. Significa que Ele é com você. Significa que Ele te ama. As misericórdias do Senhor são a causa, são o motivo, são a razão de não sermos consumidos. Por quê? Porque elas se renovam de segunda a sexta. Sábado e domingo não. Não, irmãos. Ela se renova todos os dias. E é por isso que nós estamos aqui de pé. É por isso que você está sentado aí ouvindo essa palavra. É por isso que Deus te trouxe aqui para ouvir sobre desespero ou esperança. E que nessa manhã você possa guardar essa palavra no seu coração. Tinha mais coisas para falar, mas o horário não nos permite. Eu queria ler um último texto. Isaías 40, versículo 31. Só para a gente terminar, para concluirmos esse texto e termos um melhor entendimento sobre ele. Desculpem o nervosismo, que é real. Ainda bem que tem púlpito aqui, porque as pernas, glória a Deus. Amém, irmãos? Quem não achou, diga, eu vou para o céu. Amém. Também vou. Isaías 40, 31. Amém? Amém ou eu vou para o céu? Amém, glória a Deus. Então vamos lá. Recebam essa palavra, irmãos, de maneira profética na sua vida. Eu estava ouvindo um pregador falar, pregador muito respeitado até. Ele tem falado que a igreja, ela, de certa forma, ela não tem crido muito nos dons espirituais. A igreja não tem acreditado muito quando alguém se levanta e fala, olha, assim diz o Senhor. Claro que existe muita falcatrua, existe muito revelamento, mas ainda existem homens cheios do Espírito Santo de Deus. Inclusive aqui na igreja existem homens cheios do Espírito Santo de Deus. E é real quando alguém levanta a sua mão, cheio do Espírito Santo e profetiza, aquela palavra, se você crer, ela vai se cumprir na tua vida. Então nunca deixe de crer, que alguém pode ser usado por Deus para tocar na sua vida, para botar a mão sobre uma enfermidade e curar, e até mesmo para ressuscitar um morto, gente. Há um Deus que é todo-poderoso. E nessa manhã, eu quero profetizar sobre a tua vida. Quero profetizar sobre a tua família.
Eu quero profetizar sobre os teus negócios. Eu quero profetizar sobre a tua história, sobre a tua intimidade com Deus. Eu quero profetizar sobre a tua vida esse texto. E no nome de Jesus, esse texto, ele vai se cumprir sobre a tua vida, se você se posicionar. Se você se posicionar. Se você no lugar do desespero, ter o coração cheio de esperança, essa palavra aqui que nós vamos ler, ela vai se cumprir na tua vida. Amém? Vamos ler. 31. Mas os que esperam no Senhor, renovam suas forças. Diga amém. Mas os que esperam no Senhor, renovam suas forças. Diga glória a Deus. Sobe com asas como águia. Diga aleluia. Correm e não se cansam. Digam glória a Deus. Caminham e não se fadigam. Diga glória a Deus e aplaudam ao Senhor nessa manhã. Que você possa, aplauda ao Senhor. Desespero ou esperança? O que você escolhe? Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus.